Bem, galera, a gente vai ver agora aqui a distribuição dos IPs em redes distintas, só que agora a gente vai fazer uma distribuição que não obedece às classes. Então é uma distribuição chamada de classless. Na distribuição com classes anterior, nós vimos que nós tínhamos que obedecer uma dessas classes para fazer a distribuição dos IPs. Só que o que acontece? Essas classes aqui, elas são classes fechadas. Então, se a gente tivesse na nossa rede no máximo 254 computadores, a gente utilizava a classe C, no máximo 65.534 classe B, e assim sucessivamente, o que forçava a também a gente a utilizar as respectivas máscaras de cada classe. E às vezes havia um desperdício muito grande. Você tem uma rede, por exemplo, com 300 máquinas, então ela não se encaixa na classe C porque tem mais de 254 e também não chega nem perto da quantidade máxima de computadores de uma classe B. Então você tem um desperdício, praticamente, se você tiver 500 máquinas, um desperdício praticamente de 65 mil endereços IPs dentro dessa rede, porque você vai ser obrigado a utilizar a máscara do tipo classe B, a 255.255.00/16, porque tem 16 uns, né? 8 aqui, 8 aqui. Beleza? Então a gente vai ver agora uma forma mais dinâmica, né, e mais flexível de se utilizar essas máscaras, que é fora de classe. Portanto, nós sempre vamos ter que calcular essa máscara, já que ela agora vai ser flexível, ela não vai ser pré-determinada pelas classes. Então imagine aí que a gente precise colocar 30 computadores dentro da nossa rede. Se nós precisamos colocar 30 computadores em nossa rede, nós temos que calcular quantos zeros são necessários nessa máscara para caber os 30 computadores. Como é que a gente faz esse cálculo? Através da fórmula já conhecida da gente, 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de zeros na minha máscara, né? Em binário, número de zeros em binário. Então vamos imaginar aqui, eu preciso para as minhas máquinas eu preciso de 30 endereços distintos. Então, esses 30 endereços distintos, como é que eu irei calcular? Eu vou levar 2 a um número que menos 2 dá igual a 30, já que essa forma calcula o número de máquinas possíveis dentro da minha rede, até onde pode ir. Então, vamos lá, 2 elevado a 2 não dá, que é 4. Menos 2, pior ainda, que só sobra 2. Então vamos aumentando, 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16, também não dá. 2 elevado a 5 dá 32. Opa! 2 elevado a 5, 32 menos 2 dá as 30 máquinas que eu quero. Vamos ver aqui a fórmula que eu utilizo. 2 elevado a 5 menos 2 cabe as 30. Então, na minha máscara agora, eu vou ter que ter 5 zeros. Não é isso? Se eu vou ter que ter 5 zeros, o resto vai ter que ser 1. Então como é que ficaria essa máscara? Eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E os 3 zeros da frente, né? Ficaria 1, porque agora eu só preciso de 5 zeros. Eu não preciso mais de todos os zeros, porque agora eu já estou trabalhando fora de classe. Eu posso ter uma máscara aqui mais flexível. Oxe, se aqui são 3 uns, você transformando isso para binário, vai dar 224, certo? Estudei a transformação de binário para decimal, né? Então a nossa máscara agora fica 255, 255, 255, 224. Perceba que agora na nossa máscara pode aparecer números que não sejam nem 255 e nem 0, o que era impossível se nós estivéssemos trabalhando com um sistema de classificação baseado em classes, né, classful. Então agora, por exemplo, pode aparecer aqui o número 224, 192, 240, né, 128 e por aí vai. Ok? Lembrando que
esse menos 2 aqui da nossa fórmula é devido ao que? Ao endereço de rede, primeiro endereço dentro da nossa rede, o endereço de broadcast, o último endereço possível dentro da nossa rede, ok? E quais são os endereços de máquina então? Se eu tenho no início o endereço de rede e no final o endereço de broadcast, esses dois não podem ser utilizados pelas máquinas, daí o desconto menos 2 aqui na nossa fórmula. Então aqui eu vou ter entre eles na nossa rede os endereços de máquinas, né? Vou ter que ter os endereços de máquinas que vão vir, né, desde antes do endereço de rede até, digitei errado, mas dá para entender, desde antes do endereço de rede até antes do endereço de broadcast, né? O endereço de broadcast não pode ser utilizado em nenhum endereço de rede das nossas máquinas. Só que o que o pessoal geralmente faz, né? Claro que isso não é uma regra, mas é o que geralmente é utilizado. Pega-se o primeiro endereço de máquina, e geralmente atribui-se a quem? Ao gateway, certo? Então, quem é o gateway na nossa configuração de rede, né? Se nós pegarmos aqui esse cenário, nós vamos ter que nesse cenário aqui nós temos 1, 2, 3, 4 sub-redes. É um cenário apenas didático para cálculos de IP que nós vamos utilizar aqui. Então, nessa sub-rede aqui de 511 máquinas, 511 hosts, quem é o gateway, né? O gateway, ele é a porta de entrada ou de saída para a nossa rede. Então, todas as máquinas que fazem parte dessa sub-rede têm que se comunicar. Se for para se comunicar para fora, elas têm que passar por essa interface aqui, a FA01, né, por essa porta no qual está conectado esse cabo. Então tem que passar por essa porta para poder ir para o mundo externo, fora dessa LAN. Então todo mundo tem que passar pela FA01 deste roteador. Já se nós considerarmos essa outra sub-rede aqui com apenas 2 máquinas, né, toda a comunicação que venha dessas 2 máquinas, representadas aqui só por uma, mas são 2, toda a comunicação que venha de fora ou que saia dessas 2 máquinas para fora tem que passar, né, pela interface FA010 do meu roteador, certo? Então ele é o gateway dessa minha sub-rede, a interface FA010 deste roteador, e dessa minha outra sub-rede, a de 511 hosts, a FA01 também deste roteador. Então o gateway, ele é aí o limiar, né, a porta de entrada ou de saída para a comunicação que ocorra de dentro da rede para fora e de fora para dentro dessa mesma rede. Então geralmente se coloca o primeiro endereço, né, como aí o endereço de gateway, certo? E os endereços de máquinas ficam entre o endereço de rede e o endereço de broadcast. Endereço de rede o primeiro, endereço de broadcast o último disponível dentro de cada sub-rede. Então a gente vai aqui para o nosso cenário. A gente vai começar a distribuição aqui pela maior rede e saindo através das menores, né? Eu não vou fazer de todas, até porque vocês vão ter que fazer aí, e é bom até para vocês praticarem. Mas vou fazer aqui de umas 2 e as outras 2 ficam para vocês, ok? Então aqui, vamos pegar a maior rede de todas, a 511, 30, 100 e 2. Então a maior 511, vamos pegar ela e colocar aqui, né? E vamos montar uma tabela aqui, que essa tabela vai ter o endereço de a rede que a gente quer, de 511, o endereço de rede, os endereços de máquina e o início e o fim. Lembrando que o início vai ser o endereço de gateway, o primeiro, né? E o endereço de broadcast, ok? E eu acho até interessante a gente botar aqui também a máscara, né? Vamos botar a máscara. A máscara aqui de cada sub-rede,
Beleza. Vamos lá então. Ó, minha rede ela tem 511 máquinas. Se ela tem 511, eu tenho que calcular, não é, a máscara, e tenho também que ver qual é o endereço de rede. O que acontece? Essa configuração aqui foi a configuração inicial me dada, e ela diz o seguinte, que eu vou ter o endereço disponível 172.16.00 com a máscara /16. Se a máscara é /16, eu tenho 16 uns na minha rede. Se são 16 uns, 255, 8, 255, 16, acabaram. Então o resto é 0. 0, 0. O que significa isso? Significa que desse 172.16.00 eu posso utilizar esses dois zeros para distribuir entre as minhas 4 sub-redes que eu tenho aqui no meu cenário. Eu não posso mexer no 172, muito menos no 16, mas eu posso mexer no 00 para fazer essa distribuição. Então não significa, essa máscara não significa que eu tenho que necessariamente utilizá-la nas demais sub-redes, não tem nada a ver com isso. Cada sub-rede vai ter sua máscara específica, de acordo com a quantidade de máquinas. Ela apenas está dizendo que eu posso brincar e mexer à vontade nesses dois últimos números, porque são posições de 0 na minha rede. Oxe, vamos raciocinar aqui comigo. Se eu posso mexer nesses dois últimos números para distribuir entre as minhas 4 sub-redes, qual é o valor máximo que eu possa ter de endereço IP aqui? Então, logo de cara, como exercício, o máximo que eu posso ter vai ser 172.16.255, porque se eu posso mexer nos dois últimos, dentro desse meu cenário, o maior endereço possível vai ser esse, maior valor para eles dois. Ok? Só para a gente ter ideia aqui de como a gente pode brincar. E nos dois primeiros eu não posso mexer, ok? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa tabela de 511 hosts. Essa é a nossa primeira rede, 511. Então, se ela é a primeira rede, ela vai pegar o endereço IP inicial que nos foi fornecido, que é 172.16.00. Então, o endereço de rede dela, 172.16.0.0. Ok? Beleza. Então, esse número aqui vai ser o endereço de rede, nossa primeira rede. O endereço de rede é o menor que a gente pode ter dentro de uma rede, então ele vai ser o primeiro dentre todos os endereços, já que estamos falando da primeira rede. Qual vai ser o endereço de gateway? Né? Pegando aqui como exemplo, ó, nós temos endereço de rede, logo em seguida vem quem? O de gateway. Então, se é 01, né? Então vai ser 01 logo após 172.16.0.1, né? Agora o fim dos endereços de máquina vai ser um pouquinho mais difícil, porque antes a gente vai ter que calcular o endereço de broadcast, porque o último endereço de máquina nesse caso aqui é 254, né? Já que as máquinas vieram desde o de rede, logo após, até logo antes dos de máquinas. Então foi de 1 a 254, já que o endereço de rede era 0 e o de broadcast é 255. Então a gente vai ter que calcular aqui o de broadcast. Para calcular o endereço de broadcast, eu preciso anteriormente saber da minha máscara, né? Então a minha rede tem 511 máquinas. Para caber 511 máquinas, quantos zeros eu vou precisar nessa máscara a partir aqui da fórmula que calcula o número de máquinas dentro da minha sub-rede? Então, 2 elevado a 5 eu sei que dá 32. Já está até aqui que a gente fez. Não dá. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256 também não dá. 2 elevado a 9, 512. Será que dá? 2 elevado a 9,
502 mais menos 2, 510. Não cabe. Carro de 1, e eu fiz isso de propósito, não cabe as 510 máquinas. Então eu vou ter que 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024, menos 2, 1022. Como dizia minha avó, Dona Bastinha, é melhor sobrar do que faltar, né? Então vamos lá. Mesa farta. Até hoje eu como bem pouquinho, né? Vamos lá. 1022, os 511 cabem, melhor do que os 510 que a gente tinha antes, que não cabia. Ia ficar o que? Uma máquina fora da rede, não pode, né? Então eu preciso de quantos zeros? 10 zeros na minha máscara. Então vamos aqui para as máscaras, né? E vamos colocar esse valor aqui dentro da máscara, ok? 10 zeros, vamos colocar aqui 10 zeros dentro do nosso endereço na nossa máscara. Então, eu tenho 8 zeros aqui, né? O byte 1, 2, 3, 4, 8. Para completar os 10, eu vou precisar de 2 zeros aqui e 6 uns, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o restante da nossa máscara vai ser toda preenchida com 1, já que eu coloquei os zeros que eu necessitava. Oxe, se aqui serão 8 uns, eu vou logo transformar isso em decimal, né? 255. E aqui também 255, porque 8 uns e 8 uns, continuando aqui a fileira de uns, ok? Beleza. Qual é o endereço de rede? O endereço de rede da minha rede a gente já calculou, né? 172.16.00. Eu vou pegar ele, certo? 172.16.0.0. O que acontece com ele? Nossa, foi muito esperto. Agora não. O que acontece com ele, né? Por que eu peguei esse endereço de rede? Você poderia tanto pegar o endereço de rede como o endereço do getter, já que a gente já possui o endereço do getter aqui. Ou seja, você tem que pegar um endereço IP válido dentro da nossa rede. Por quê? Né? Porque a nossa intenção agora é calcular o endereço de broadcast, que é o maior endereço possível, né, até onde a nossa rede vai, certo? Só o que acontece? Eu tenho que ver dentro da minha rede, eu estou dentro da mesma rede ainda, o que pode variar e o que não pode variar. E isso eu vejo a partir da minha máscara. Então, lembrando que onde for posições de 1, eu não posso variar. Então, se o endereço de rede é 172 e eu ainda estou dentro da mesma rede, ou seja, eu quero o endereço de broadcast dessa rede, né, é 172 aqui no primeiro número, vai continuar sendo 172 no de broadcast. Por quê? Porque na minha máscara é posições de 1 e eu não posso variar posições de 1 dentro da minha rede local. Da mesma forma aqui 16, eu não posso variar posições de 1, continua 16, né, posições de 1. Mas esse 0 aqui, aí é diferente. Pergunta, eu posso variar ou não posso? Em parte, né? Em parte por quê? Porque esse número está em parte preenchido com uns, não pode variar, e em parte preenchido com zeros, na verdade 2 zeros, aonde eu posso variar. Então eu preciso saber qual é o número que eu posso variar e eu não posso dentro desse número aqui, né? Ou seja, os 6 primeiros eu não posso e os 2 últimos eu posso variar, né? E esse último aqui eu posso variar por completo, já que é tudo zero, ok? Então vamos ver o que eu posso e o que eu não posso variar. Então, para saber o que eu posso variar aqui, eu vou ter que transformar esse último número em binário, já que eu posso variar apenas parte dele e outra não. Os 6 primeiros eu posso e os 2 últimos não. Então vou botar aqui
Ele não é 0, o endereço de rede 00? 0 de decimal para binário vai continuar sendo 0, então vão ser 8 zeros. 8 zeros, ok? Beleza. Da mesma forma aqui, ó, é 0, 0, também o outro 0 em binário vão ser 8 zeros. Ok, beleza, preste atenção. Desses 8 zeros aqui finais eu posso variar todos, não é? Dentro da minha rede local, porque posições de 0 na minha máscara. Mas destes daqui eu só posso variar quais? Os dois últimos, porque são posições, apenas os dois últimos são posições de 0 na minha máscara e os demais são posições de 1. Beleza, se eu quero encontrar o endereço de broadcast e o endereço de broadcast é o maior endereço possível dentro da minha rede, é o último, que vai do endereço de rede ao de broadcast, né? E eu posso, né, variar esses dois últimos números, bem como esses 8 daqui. Eu vou preencher com uns ou com zeros se eu quero maior. Uns, porque uns são maior do que zeros. Então, se eu quero maior, aonde eu puder preencher, eu preencho com valores de uns. Aonde eu não puder, eu continuo com o valor do endereço de rede, já que não pode ser alterado, porque é posições de 1 na minha máscara. Então, resumindo, quantos zeros eu vou ter aqui? Vou ter que repetir 6 zeros, porque é posições de 1 na minha máscara, e eu tenho 6 zeros aqui iniciando no endereço válido dentro da minha rede, que é o endereço de rede. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aonde eu posso variar, coloco 1, porque eu quero o maior número possível permitido dentro da variação, não é? Aqui serão, aqui eu posso variar tudo, porque minha máscara permite variar os 8 números, então eu vou preencher com 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Já temos o endereço de broadcast, ou seja, o maior endereço permitido dentro da nossa rede, temos, mas ele está em binário, né? Lembrando que foi que eu fiz, peguei aonde eu podia variar, peguei o endereço de rede, é a base. Você pode pegar tanto de rede como que tem um endereço válido, né? Peguei a minha base, é a partir dele que eu vou calcular o endereço de broadcast. Mas eu tenho que olhar aqui a máscara, onde for posições de 1, eu tenho que repetir esse endereço no de broadcast, certo? Aqui é que está o problema, porque na minha máscara parte desse número é posição de 1 e parte é posição de 0. Aonde for posição de 1, eu repito meu endereço de rede no de broadcast, como a gente vinha fazendo aqui, ó. Já que não pode variar dentro de uma rede, da mesma rede. E aonde for posição de zeros, eu posso variar. Só que eu quero o maior endereço possível, então eu vario para 1. Então, duas últimas posições de 0 e 8 posições de 0. Variei tudo para 1, porque minha máscara permitiu assim fazer. Nós já temos o endereço de broadcast aqui, só que em binário. Vamos transformar ele em decimal, né? Parte dele em binário, essa parte aqui já está em decimal, 172, 16, opa, esse número está em binário. Esse número transformando ele para decimal vai dar 3, né? 3. E esse número transformando ele para decimal, a gente já sabe também, 255. Eis o endereço de broadcast em decimal. Então vou botá-lo aqui, 172.16.3.75. Opa, desculpe, ficando doido. 255, né? Ok? A nossa máscara, ela aqui, 255, 25, opa, tem que transformar em decimal e transformar em decimal também, né? Esse número aqui em decimal, vou já colocar aqui, né? 255, 255. Temos que transformar o terceiro agora em decimal, que vai dar
252. Isso mesmo. 252.0. Ok? Estude em transformação de binário para decimal e de decimal para binário. Ok? Esse número aqui é 255, que seria ele completo, menos 3, que dá 252. E faltou só o último endereço de máquina. Qual é o último endereço de máquina? É o que antecede o endereço de broadcast. Lá no nosso exemplo, ó, endereço de broadcast 255. Se a gente for calcular o endereço de máquinas, vai até antes do de broadcast, que seria aqui no caso 254. Mas no nosso caso aqui não vai. Foi 255 também, né? O último número. Sorte. O exemplo caiu muito bem então aqui. Então vai a 172.16.254. Ok? Com isso, as máquinas vão daqui, o endereço de gateway, até aqui. Ou seja, vai começar com o 16, 01, 02, 03, 04, 05 até 3254, né? Com isso, cabendo as nossas 1022 máquinas possíveis. Mas não é necessário 1022, a gente quer somente 511. Vai sobrar, mas não vai sobrar tanto quanto se a gente utilizasse aqui o endereço classe B. Porque classe B caberia 65.534 e não é mais 65.000 que cabem, cabe 1022. Ok? Beleza. Vamos para a nossa segunda rede, né? Da maior para menor. Então nós temos aqui a de 100 hosts, certo? A de 100 hosts, vou colocar aqui, que estamos pegando ela, a de 100. Né? Qual é que vai ser o endereço de rede dela? Poxa, se a gente está indo na sequência, né? E o último endereço da nossa rede anterior é o endereço de broadcast, qual vai ser o próximo endereço da nossa próxima rede? Um após o de broadcast. Por quê? Porque quando termina o endereço de broadcast de uma, aqui começa a outra rede com o endereço de rede dela na sequência. Então, o nosso próximo endereço de rede da nossa próxima rede vai ser o em seguida do endereço de broadcast da rede anterior. Mas se aqui terminou com 255, não pode ser 256. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser 172.16.256? Não pode 256, porque isso ultrapassa o limite, que é 255, 8 uns, já que esse número aqui por trás, na verdade, ele é binário. Então o que a gente tem que fazer? Zera, né? Chegamos no limite aqui. Então se a gente quer uma mais, a gente zera o número, reinicia a sua numeração e aumenta uma casa, uma unidade, o número anterior. Então ele vai ser 40, né? Aquele exemplo que eu dei passando do 19 para o 20. Ok? Hoje, se esse vai ser o endereço de rede, qual vai ser o endereço, né, de início? Um após, como eu já expliquei, 41. Ok? O endereço de fim a gente tem que calcular, porque ele vai ser um antes do endereço de broadcast, né? E para calcular o endereço de broadcast eu preciso saber da minha máscara. Ok? Minha rede agora tem 100 máquinas. Quantos zeros eu preciso na minha máscara para caberem 100 máquinas? E eu sei que 2 elevado a 5 dá 32, não cabe. 2 elevado a 6, pela fórmula. 2 elevado a 6, 64, também não cabe. Opa, 2 elevado a 7, 128, menos 2, 126. Então deixa eu botar aqui só para gente desencargo de consciência. 126 cabem as 100 máquinas, então preciso de 7 zeros. Como é que será a minha máscara então? Essa aqui é a máscara anterior. Então, ó, 7 zeros
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só vai alterar o primeiro número aqui para fechar os 8. Coloquei meus 7 zeros e aqui também vai ser tudo 1. Então eu vou logo botar 255, né? Para não ter que ficar transformando, que eu já sei. Então eu só preciso de 7 zeros agora na minha máscara, na minha rede agora de 100 máquinas. Beleza. Se eu só preciso de 7 zeros, o que eu vou fazer? Vou pegar o endereço válido dentro da minha rede. Vou pegar o endereço de rede. Poderia pegar o de gateway sem problema nenhum, primeiro endereço disponível. Mas vou pegar o de rede, que é um endereço válido dentro da minha rede, que é o 40. Então, 40, ok? 192.168.16.40, e a partir do endereço de rede eu vou calcular o de broadcast olhando para minha máscara, né? Pergunto, posso alterar o 172 dentro da minha rede? Não, posição de 1. O 16 também não, posições de 1 na máscara. O 4 também não, posições de 1 dentro da minha máscara. Então eu repito ele aqui no de broadcast. O problema está aqui, ó. E o último número eu posso alterar em parte, né? O primeiro bit eu não posso alterar porque é a posição de 1 na minha máscara. Então eu vou transformar esse número em binário para saber na verdade o que eu posso e o que eu não posso dentro desse número alterar, porque ele é em parte. Então, se é 172, 11640, 0 de decimal para binário é 0. Botar 8 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Beleza? Eu quero o endereço de broadcast, que é o maior endereço possível. O que eu posso alterar aqui? Segundo a minha máscara, eu só posso alterar os 7 últimos bits dentro da minha rede local. Ainda estou dentro da minha rede, do menor para o maior, mas ainda estou dentro. Então eu vou alterar o que? Esses 7 últimos. Se eu quero o maior, eu vou alterar para 1, para a sequência de 1, que é o maior endereço possível. Já esse daqui, o primeiro eu não posso, porque é posição de 1 na minha máscara, como eu estou dentro da minha rede. Então se ele é 0 no endereço de rede, ele é 0 também no endereço de broadcast. E no que eu posso alterar, eu preencho com 1, ou seja, 7 uns agora. 7 uns. Ok? Já achei o endereço de broadcast? Achei, só que ele está em parte em binário. Vou botar ele todo em decimal, né? 4 já está em decimal. Vou repetir aqui embaixo e vou transformar esse número agora aqui para decimal, né? Que vai dar 127. Esse é um número logo antes de 128, certo? Então com isso, ó, eu achei o meu endereço de broadcast, né? Então 172.16.4.127, ok? E né? Meu último endereço dentro da rede das máquinas vai ser logo antes do endereço de broadcast. Então vai ser 126 no final, não é? E a nossa máscara, ela já foi calculada, tá aqui com 7 zeros devido à fórmula, mas aqui essa parte está em binário e esse número aqui é 128, né? Em decimal. Vai ficar 255, 255, 255, 128. Ok? Esqueci os pontos, não foi? Pronto, né? Com isso, eu consigo. Não está ficando, mas tudo bem. 255, 255, 255, 128. Com isso, eu calculei meus endereços de rede, né? Os endereços de broadcast, a máscara e o início e o fim dos endereços das máquinas dentro dessas duas redes,
certo? E assim você vai também, ó. E aí vocês vão fazer em casa. Eu já calculei aqui de 511, o de 100 máquinas, né? Vocês vão calcular o de 30 e o de 2 logo na sequência de duas máquinas. Lembrando que esse endereço aqui de início é o endereço de get. Então 172.16.01 é o endereço de get da rede que tem 511 máquinas. Então vai ser o endereço de quem? Dessa interface aqui FA01. Ela vai ter 172.16.01 vai ser o endereço dela. E 172.16.41 é o gateway da de 100 redes. Então vai ser esse endereço aqui, ó, dessa interface, do roteador. Ela vai ter endereço 172.16.41 para essa interface aqui, a FA 0/0/0, né? A porta lá. E com isso você consegue fazer aqui a distribuição de IPs na nossa rede fora de classe. É interessante notar também o seguinte, ó, nessa minha rede aqui são 511 máquinas, mas elas caberiam, né, 1022, né? E nessa minha outra rede aqui são 100 máquinas e elas caberiam 126, né? Tá até aqui o cálculo. Caberiam 126, certo? Oxi, se ela cabe 126, então ela vai ter que vir de 1 a 126, né? Então começa do 0 e vai até 127. Por quê? Porque o número total são 128. 126 máquinas mais o endereço de rede e o endereço de broadcast, dá 128. Ok? Beleza, galera? Eu acho que isso assim a gente entende, né, as divisões aqui. Sempre lembrando que você tem que agora calcular a máscara, porque as máscaras não são mais fixas dentro das classes, né? Ver quem é o endereço de get, ver a partir do IP inicial, dada aqui a configuração inicial, né, o endereço de rede, o endereço de broadcast, e assim sair calculando em rede após rede. Beleza? Então eu fico por aqui. Participem aí do canal do YouTube, que vai ser bem legal. Valeu, galera.